Oi, pessoal. Eu sou a doutora Lia Lima e hoje é mais um vídeo sobre a sessão de vídeos sobre a tireoide. Então, eu mergulhei no mundo das doenças da tireoide e tem muita coisa boa para passar para vocês. Então, vem comigo, assiste esse vídeo, não deixe de compartilhar e comentar com seus amigos a sua impressão sobre o vídeo, o que ele te trouxe. Eu espero poder, de forma muito responsável, trazer informações para vocês. Então, o vídeo de hoje é para responder a seguinte pergunta: por que você ainda se mantém com os sintomas de hipotireoidismo? Então, esse vídeo serve para as pessoas que têm hipotireoidismo, que tratam do hipotireoidismo e que ainda assim se mantêm com os sintomas de hipotireoidismo. Nós temos várias causas de hipotireoidismo, mas todas elas podem se incluir dentro da explicação do vídeo de hoje. Eu sou a doutora Lia Lima, eu atuo na área da endocrinologia e metabologia, que é a área que cuida desses hormônios. Eu atuo aqui em vários locais, você pode dar uma olhada no meu mini currículo aqui abaixo. E você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais, nos números aqui do lado, que é no Instagram, no Face, no YouTube. Se você está gostando desse vídeo, também não deixa de ir aqui embaixo, clicar no sininho, e está recebendo os vídeos semanais que eu venho postando. O meu site tem um blog, e no blog você pode aproveitar também muitas informações que eu venho postando, não só na área da tireoide, mas em vários outros segmentos. Mas para a gente poder entender direitinho sobre a tireoide, eu sempre tenho esses slides, todos os meus vídeos de tireoide eu venho repostando sobre esses slides, e para mostrar para vocês que a glândula tireoide, ela fica na frente da traqueia, e ela fica aqui nessa região, e ela tem mais ou menos esse tamanho, e ela fica embaixo da cartilagem cricoide. Se você passar o dedinho aqui, você sente uma cartilagem, uma estruturazinha maior. Então, logo abaixo dela está a sua tireoide, tá bom? Ela tem um formato de borboleta, e ela fica nessa região, mais ou menos, abraçando a sua traqueia. Atrás da tireoide, nós temos 4 glândulas chamadas paratireoides, que não é o assunto do vídeo de hoje. Para que a gente possa entender a tireoide, a gente precisa entender o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Que depois eu volto no outro slide explicando melhor, ainda mais profundo sobre ele. Mas o fato é que o hipotálamo, que está lá no cérebro, é uma glândula produtora de hormônio, está no cérebro, fala com a hipófise, que também é outra glândula produtora de hormônio que fica no cérebro. O hipotálamo, ele libera o TRH, e a hipófise entende que ela precisa produzir o hormônio chamado TSH. Então, a hipófise produz o TSH, que vai se comunicar com a glândula que está no pescoço, chamada tireoide. Então, nós temos o hipotálamo e hipófise, que são glândulas produtoras de hormônio que ficam no cérebro. Elas se conversam no grande final de produzir o TSH, que vem para a corrente sanguínea, e a tireoide nota esse TSH e obedece os comandos do TSH. O TSH aumentado faz uma informação de que a tireoide precisa produzir mais hormônios tireoidianos. E o TSH reduzido informa para a tireoide que ela precisa reduzir na produção dos hormônios tireoidianos. Então, isso é como se funciona naturalmente. Os hormônios tireoidianos, T3 e T4, o T3 é triiodoglobulina e o T4 é a tiroxina, eles vão para a corrente sanguínea. Se eles estão baixos, hipófise e hipotálamo reconhecem, e aí aumenta a produção final de TSH, que manda a tireoide produzir mais. TSH alto, aumenta a produção dos hormônios, manda a tireoide produzir mais hormônios tireoidianos. TSH baixo, o contrário. Se os hormônios tireoidianos estiverem produzindo demais, o eixo hipófise e hipotálamo lá na região cerebral nota esse excesso de hormônio tireoidiano, e aí reduz a secreção de TSH, e aí a tireoide começa a produzir menos. E é assim que os hormônios tireoidianos ficam equilibrados. A tireoide produz mais por estímulo do TSH, e aí o hipófise nota, manda a informação de reduzir o TSH, e aí a tireoide produz menos TSH, e depois mais, aí depois menos, aí depois mais, aí depois menos, e assim fica sendo. O T4 e o T3 são os hormônios tireoidianos que vão fazer as funções da função da tireoide em todos os tecidos, né? Em todos os outros órgãos.
Mas por que então você continua sentindo os sintomas? Seu médico lhe prescreveu o hormônio levotiroxina e você ainda tem queda de cabelo, ainda tem lentidão, dificuldade de se concentrar, ainda vive cansada, dificuldade de acordar, de se levantar da cama porque tem uma sensação de sono que não foi recuperada, fraqueza, dor no corpo, cansaço constante, depressão, prisão de ventre, são os principais sintomas relacionados para quem tem hipotireoidismo. Faz o tratamento e ainda se queixa dos sintomas, unha quebradiça, por que isso ainda está acontecendo? E aí eu preciso te explicar que a informação que eu tenho para te dizer, desse conteúdo que você aprendeu até agora sobre a tireoide, é muito pouco. A função da tireoide, ela não se resume com o cérebro, com a tireoide e os tecidos. Tem outros influenciadores, e um desses influenciadores para que esse eixo funcione muito bem é o fígado. O fígado, ele pega o T3 e o T4, eles correm na corrente sanguínea transportado por um vagão, né? O T3 e o T4, eles não se dissolvem em água, e o sangue tem água. Então, eles precisam ser transportados no sangue por um vagãozinho, um transportador. Esse transportador se chama proteína transportadora dos hormônios sexuais, TBG, certo? O TBG, ele é produzido pelo fígado, e se tem algum problema com o fígado, não se transporta. Além disso, lá no fígado, o T3 e o T4 são modificados, de forma que a gente transforma o T4 em T3. E o T3, ele pode entrar na célula, mas o T4 não. Por isso, eles passam lá no fígado, e no fígado ocorre a conversão do T4 em T3. E aí, o T3, ele entra dentro da célula. Lá dentro da célula também ocorre a conversão de T4 em T3, mas em uma menor proporção. Cerca de 60% desse T4 é convertido no fígado, em formato de T3. E isso precisa da participação de uma enzima que é produzida pelo fígado também, as desiodases. Se o fígado não funciona bem, se o fígado está intoxicado, se o fígado toma um monte de outros remédios e precisa... Como é que ele vai fazer tão bem a função que ele tem que fazer em relação à tireoide? Então, uma das coisas para a gente pensar como primeiro influenciador para que sua tireoide não esteja completamente funcionando bem é o fígado. E como a gente deve fazer para desestressar o fígado, diminuir as toxinas da alimentação, porque aí o fígado fica concentrado em desintoxicar as outras coisas. E reduzir o excesso de remédio que talvez você possa estar usando de forma necessária, mas isso é sempre uma conversa com o seu médico. Nunca é uma coisa que você pode estar fazendo sozinho, não deve, porque é muito perigoso. Então, converse com o seu médico a necessidade de todas as medicações que você está fazendo uso. Mas nós temos uma segunda barreira chamada intestino. Então, as nossas células intestinais, como você pode ver, elas são muito, muito, muito unidas. Elas têm essas comunicações que chegam até ligar uma célula com a outra. Nós chamamos de tight junctions, de ligações tão unidas que elas ficam muito apertadas uma na outra. Mas dentro dessa, a gente chama de cimento também, alguma área científica, você vê alguns professores chamar de cimento. Esse cimento, que é uma ligação, uma comunicação de uma célula com a outra lá no intestino, ele deixa passar, é uma forma de passar alimentos, nutrientes. Mas ele é muito seletivo, porque ele é um cimento e não é qualquer coisa que passa por ele. Mas à medida que você vai inflamando com alimentação rica em químicos, os químicos não são alimentos, né? Químicos são coisas produzidas pelo homem. E que essa barreira ela vai perdendo a sua ligação a ponto de ficar extremamente aberta, inflamada e porosa com facilidade de passagem. Então, o glúten, ele não é que ele faz mal, porque a gente consegue se desintoxicar dele. O problema é o excesso de glúten que tem na nossa alimentação. E esse excesso que tem feito perder essa camada de uniões entre células do intestino. Nós temos as toxinas, né? O silício, o níquel, que são alimentos que são elementos que estão nos nossos produtos de limpeza, nos nossos produtos de maquiagem, nos nossos produtos de higiene. O flúor, são todos eles em excesso, destroem essa ligação entre as células do intestino.
E sem se falar dos próprios micro-organismos, né? As patologias também vão fazendo isso. Na hora que entra essa substâncias elas atravessam e chegam na corrente sanguínea, elas estimulam a defesa. E essa defesa é feita com as células de imunidade e as células da inflamação. Então, na hora que você fica anos a fio estimulando essa inflamação e essa defesa, ela acaba podendo atacar as estruturas próprias. E daí é que a gente pode justificar como é que o glúten e como é que as toxinas causam doença da tireoide. Por quê? Porque você passou anos a fio se empanturrando de toxina e empanturrando de glúten, e ele estimulou, né, destruiu aquele cimento, passou para a corrente sanguínea, e aí estimulou a produção de anticorpos. Esses anticorpos podem ter nascido atacando um órgão seu. Um dos órgãos é a tireoide. Então, doença autoimune da tireoide, com imunidade contra si mesmo. Aí, o hipotireoidismo de Hashimoto é um deles. Mas agora, sendo mais específica para aquela imagem que eu falei no começo da aula, a gente já identificou que a alimentação, e uma alimentação tóxica, pode estar deixando o seu fígado sobrecarregado, e esse fígado não está trabalhando muito bem. Mas também, e aí ele não está trabalhando muito bem, não está produzindo o transportador, que é a TBG, e também não está produzindo muito bem as desiodases, porque são enzimas que convertem o T4 em T3. Então, nós estudamos a influência do intestino, a influência do fígado numa tireoide saudável. Mas também, outras informações relevantes aqui para você ver, é o hipotálamo. O hipotálamo e hipófise, para que eles possam funcionar bem, eles precisam que os neurotransmissores... O que são neurotransmissores? São moléculas que comunicam através dos neurônios. E lá, o hipotálamo e a hipófise se comunicam através de neurotransmissores. E pessoas que têm doenças com deficiência de neurotransmissores podem não ter esse eixo bem funcionante. Então, a depressão, que tem redução de serotonina e dopamina, ou o uso de drogas que aumentam a secreção de serotonina e dopamina, podem fazer esse eixo ficar desregulado. Não só isso, a tireoide, para produzir os seus hormônios, ela precisa de proteína, de aminoácidos, para produzir as suas enzimas, para produzir os seus hormônios. E esses hormônios são feitos através de uma estrutura inicial, que se chama tireoglobulina. E a tireoglobulina, ela é uma proteína, né, rica em aminoácidos, então precisa repor na alimentação. Pessoas que fazem dietas com restrição de proteína, ou idosos também, são pessoas que fazem alimentação pobre em proteína, ou pessoas bariátricas que fazem uma alimentação pobre em proteína, costumam ter uma deficiência também na produção dos seus hormônios tireoidianos. Magnésio, selênio, zinco e iodo são 4 elementos essenciais na produção, e que nós sabemos que no Brasil, o nosso magnésio, nós temos um solo pobre em magnésio. O zinco e o selênio são alimentos que são mais difíceis de encontrar, a gente acaba encontrando, dosando os pacientes com deficiência. E o iodo, ele ainda é muito polêmico, de forma que alguns médicos da área da medicina são a favor e outros não. E eu acho que fazer uma reposição de iodo precisa primeiro dosar, e que, na verdade, as nossas dosagens de iodo não são seguras, e que é essencial que mais estudos sobre o iodo e mais formas de dosar esse iodo sejam necessários. O que a gente sabe é que gestantes têm deficiências de iodo e precisa repor, e nas polivitamínicos de gestante a quantidade de iodo é maior. Do mesmo jeito, nos polivitamínicos de pessoas que fazem bariátrica. Mas pessoas comuns, não se vê deficiência de iodo nos estudos feitos, e eles não indicam a reposição de iodo, pelo risco da intoxicação, porque nem tudo nem nada, né? O corpo nem pode de muito, nem o corpo pode de pouco. Porque quando a gente fala de corpo humano, a gente fala essencialmente de equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio deles, dá doença, seja no excesso ou na falta. Como eu falei para vocês aqui, a serotonina em excesso dá problema, dopamina também, e na falta dá problema. A tireoperoxidase é um aminoácido,
E a tireoglobulina, ela é também uma proteína produzida lá na glândula tireoide, que vai dar a tireoglobulina, ela vai dar o T4 e o T3, ela vai ganhando iodo, e aí ela se transforma no T4 com 4 iodos, e vai ganhando iodo, e ela se transforma em T3 também, quando ela tem 3 iodos. A tireoperoxidase é uma proteína que está na tireoide, e pessoas que têm doenças da tireoide, autoimunes, elas, em geral, produzem anticorpos contra a tireoperoxidase. Então, a gente chama de anti-TPO, a gente dosa anti-TPO, é um anticorpo contra a antitireoperoxidase, e isso prova que a pessoa tem imunidade contra a sua própria tireoide, levando à doença autoimune, o hipotireoidismo de Hashimoto. Nós sabemos que para ser convertido nos tecidos o T4 em T3, a gente precisa de desiodases, que são proteínas que têm ação de enzima. O que é a enzima? Ela faz uma reação dentro que acelera esse processo. Transformar T4 em T3 se ocorre por causa de uma enzima chamada desiodase. As desiodases, elas estão, muitas delas no fígado, mas também tem todas as células. Como eu falei, a maioria do T4 é convertida em T3 no fígado, mas também todas as outras células também podem. E aí, vem a seguinte pergunta: qual é o problema, então, que está te levando a manter com os sintomas, né? O vídeo de hoje é mais ou menos isso. O que é que está fazendo você se manter com os sintomas da tireoide, hipotireoidismo, mesmo repondo o seu remédio da tireoide? A maioria das pessoas pensam logo que precisam aumentar os hormônios tireoidianos, que precisam aumentar a ingesta de hormônios tireoidianos, mas essa é a pergunta? Essa é a resposta? Será que você precisa sair em médicos ou estar repondo iodo? Será que essa é a resposta? Então, vem a resposta para vocês hoje. Começar primeiro diminuindo a inflamação. Então, tá aqui o que você pode fazer para a sua tireoide poder fazer assim, ó. Ufa, eu estava exausta e agora sim ela está podendo me dar um tempo e eu posso trabalhar melhor. Inflamação, como diminuir essa inflamação? Começar com alimentação menos tóxicas, produtos orgânicos, com a menor ingesta de pesticidas, de produtos que estão inclusos dentro da produção desses alimentos. Está procurando uma alimentação mais orgânica. Está também diminuindo o uso de químicos, né, de produtos químicos, ou usar um plástico de silicone na hora de usar esses químicos de higiene em casa. Está tentando comprar pastas com menor quantidade de níquel e flúor, mas apesar de que o flúor é essencial para a higiene, que a gente não pode ter muito. Para a higiene bucal é importante. Então, como eu falei, o equilíbrio. Procurar uma alimentação saudável, né? E procurar repor o intestino, ele fica saudável com 3 coisas: fibra, água e microbioma. Fibra, está tentando fazer uma ingesta rica em fibra. Água, ingerindo pelo menos 2 litros de água por dia. E microbioma seriam repor essa flora intestinal, fazer um aporte de flora intestinal, trocar essa flora para que ela possa proteger melhor sua célula. Entre outras coisas, com talvez um pouco menor importância, são as medicações. Então, está conversando com o seu médico o excesso de medicação que você pode estar fazendo para o seu fígado. E lembrar que algumas medicações fazem alteração da função da tireoide, como fluoxetina, como bromoprida, como hidroclorotiazida, que você pode estar assistindo em outros vídeos que eu tenho postado para vocês. Não é para tirar essas medicações jamais, é para conversar com o seu médico a necessidade, se for necessário, você faz o uso. Não esqueça de fazer uma alimentação funcional, o que é isso? Repor o que falta em você, é funcionar, interessante, melhora o funcionamento do seu corpo. Os nutrientes e os minerais, não está esquecendo de estar repondo, como selênio, que você encontra muito nas castanhas, o zinco e o magnésio. O magnésio também você encontra bastante nos peixes de água salgada, tá bom? E não esquecer da sua adrenal, porque a adrenal ela aumenta a secreção de cortisol e o cortisol impede a transformação do T4 no T3. Então, lembrem de tudo isso, gente. Diminuir a inflamação para deixar o seu fígado inteligente, deixar o seu intestino inteligente, ver esse excesso de medicações, químicos que você faz uso, alimentação inteligente com redução das toxinas na própria alimentação, e deixar a sua adrenal mais saudável. E a sua adrenal mais saudável, em resumo,
O grande pulo do gato do tratamento da adrenal é saber manejar o estresse. É o estresse que faz a adrenal ficar sobrecarregada, ficar cansada e ficar, no começo, com o aumento da secreção de cortisol e depois levando até a não produção. Então, refletir sobre essa pirâmide de tratamento para que você, antes de achar que precisa de tomar hormônio para tireoide, veja quantas coisas você precisa antes de repor. É claro que fazer o seu check-up dos exames tireoidianos é essencial. Então, não deixar de fazer os exames e os exames para saber se esses nutrientes estão bons também. Eu, de verdade, coloquei muito amor nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. A minha intenção é ajudar as pessoas nesse vídeo que têm hipotireoidismo e que estão se queixando. É muito comum pessoas que ainda se queixam. E passar para ela a importância de que ela é responsável pela tireoide dela. Os médicos fazem até onde é possível eles fazerem. Então, a grande mensagem do vídeo de hoje é o que você pode fazer para sair desses sintomas. E você pode, tá bom? Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha esclarecido, ter te dado insights e tenha, mais que tudo, te feito se levantar da cadeira e poder fazer essas mudanças. Refletir sobre os pilares que eu falei no slide passado. Inflamação, fígado, intestino, toxinas, medicações, excesso, nutrientes e minerais, alimentação e adrenais, estresse. Pense em todos esses, reflita, maneje, controle tudo isso daí, para depois a gente ter a certeza que estava faltando era uma informaçãozinha que eu trouxe no vídeo de hoje, pode te ajudar muito. Espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe, e nada mais do que a gente está mantendo essa conversa do vídeo de hoje em próximos vídeos. Um beijo, espero que você tenha gostado.